Como nós criamos esse espaço aqui da prosa e do churrasco para falar, para discutir, para entrevistar gente da nossa cidade, para falarmos das nossas coisas, hoje nós vamos falar sobre uma empresa que, para mim, é patrimônio da cidade. Porque eu vi nascer essa empresa, eu vi essa empresa prosperar e essa empresa presta um grande e excelente serviço à comunidade de Ponta Grossa. E essa empresa tem uma porta-voz muito importante. É minha amiga e é uma figura notável e que faz muita coisa pela comunidade. Querida jornalista Tamo Cris, junto, meu querido. né? Primeiro quero dizer que eu tô honrada. Ora, Eu tô assim porque eu só vi grandes figuras do cenário pontagrossense aqui conversando com você, né, nos mas episódios continua anteriores. grande figura. Não, eu sou só uma pessoa que adotou Ponta Grossa para viver, para chamar de casa, vim para cá para fazer faculdade, e o Adail Ela, foi uma das pessoas que abriu ela porta. ali pertinho de Toledo. Exatamente, terra do porco no rolete. É, Então, estou muito feliz de estar aqui, de poder participar desse espaço, de falar um pouquinho o que a gente tem feito nos últimos anos lá na Aviação Campos Gerais, para melhorar a imagem, para aproximar as pessoas da empresa, dizer que realmente eu estou emocionada e honrada. bom, Cris. Bom, a Aviação Campos Gerais, a VCG, é a segunda empresa de Ponta Grossa. A primeira foi a Autoaviação Ponta Grossense, que chegou um tempo que ela praticamente se desfez. Aí o Alberto José Mesomo, que criou o Expresso dos Campos, aí ele criou a Aviação Campos Gerais. Era a Autoaviação Ponta Grossense, era da família Rizental, mas pelo que a gente acompanhou, eles estavam meio já cansados. E aí os ônibus velhos, tal, a frota, aí a cidade vê uma frota de ônibus Mercedes. Foi um negócio espetacular. A Cris já era relações públicas lá naquele tempo. Quase sou daquela época. Mas vamos fazer um pouquinho um retrocesso na história. A gente já está até pensando, inclusive eu vinha conversando com a diretoria bem recentemente sobre esse assunto. As pessoas associam muito a aviação Campos Gerais ao transporte coletivo de Ponta Grossa. E o transporte coletivo de Ponta Grossa tem uma história antes da aviação Campos Gerais. A autoaviação pontagrossense, daí só para você ter uma ideia, ela começou lá em 1927 e o transporte coletivo ele é datado em Ponta Grossa de 1928. Então, assim, daqui um ano e meio, nós temos que celebrar a criação desse serviço que muito mais do que um mecanismo de fazer as pessoas se locomoverem, ele tem o seu cunho, o seu papel social. E 100 anos. quase 100 anos. E em 1964, como você bem disse, os irmãos Mesomo compraram a A autoaviação concessão. pontagrossense, compraram a marca, na época era permissão, né? O Ah, direito a permissão para executar o serviço, e passaram a chamar Viação Campos Gerais. O CNPJ da Autoaviação Pontagrossense ele estava ativo até ali o período da pandemia, que foi quando nós encerramos esse CNPJ. Mas a história, ela se entrelaça. Ela se entrelaça nesses momentos de empresas diferentes, famílias diferentes. E aí lá em 1984, então, a família Mesomo atendeu, cuidou, zelou pelo serviço até 1984, quando na época a família Gulim comprou. Hoje, quando a gente fala em família Gulim, as pessoas pensam assim: Expresso Princesa dos Campos, Fala do Oeste em Guarapuava, as empresas de ônibus em Curitiba, Paranaguá, Toledo, que a gente tem, que é a minha cidade. A gente pensa assim: dos Gulim. De fato, são de pessoas, de sócios com sobrenome Gulim. Mas ao longo dos anos, lá na final dos anos 90, aquilo que era um grande grupo empresarial, notório no segmento de transporte, com know-how, com expertise, com conhecimento, ele se fundiu, melhor, ele se dividiu em grupos menores. Então, por exemplo, hoje, Expresso Princesa dos Campos é da família Alberti, da família Anfron e de duas famílias
Gulim. A VCG é de uma família de Gulim, mas não são sociedades Certo. do mesmo, não são do mesmo São grupo. empresas independentes. Empresas independentes. Então, eu acho que é importante a gente falar isso, porque ainda nós vemos pessoas, né, até no nosso segmento, entre os nossos colegas jornalistas, que acabam por confundir isso. Sim. Então, lá em 84, aquele grande grupo adquiriu a Aviação Pontagrossense e é o grupo que administra a empresa até hoje. Nesse mesmo grupo, nós temos também, nessa mesma célula, né, da família, nós temos também a Glória, que é uma empresa que faz parte do consórcio Pontual em Curitiba. É isso que eu dizer, a Glória de Curitiba. Isso, e também temos uma participação na Aviação Marechal, que é uma empresa que opera lá no DF, lá no Distrito Federal, lá em Brasília especificamente. Então, falando de transporte, essa é a nossa expertise, né? Eu também não sabia que havia sido feito esse desmembramento. Ficou mais fácil para administrar, tal. Sim, e é muito legal, porque isso foi tão bem feito, porque é uma família muito grande. Grandes, né? Isso foi tão bem feito que no final, quando houve a cisão, a divisão, eles fizeram uma festa reunindo toda a família. Quer dizer, não foi cisão. Ah, Foi, perdão. foi a negociação, a repartição. Isso, a repartição, esse é o melhor termo. Isso. Eles fizeram uma grande festa reunindo toda a família. Por exemplo, a Aviação Campos Gerais, ela é do grupo Dado, que é do seu Davi, pai do seu Luiz, que você conheceu, sim, nossa, e do seu Domingos, que é avô do Luciano, que é um dos nossos diretores hoje. O seu Davi era sogro do seu Egberto, que é nosso diretor, pai do seu Luiz, que foi nosso diretor durante muito tempo, e o seu Domingos, avô do Luciano. Então, esses dois irmãos, naquela divisão, eu gosto de contar essa história porque eu acho ela tão emblemática. Sim. Eles se uniram por afinidade e todo aquele grande patrimônio que existia naquela época, lá no final dos anos 90, foi sorteado entre as duplas para que fosse uma coisa correta, para que ninguém pudesse dizer mas eu não queria essa empresa, eu queria aquela empresa. Fizeram por sorteio? Fizeram por sorteio, colocaram todo o patrimônio numa cumbuca, inclusive isso tá num livro da família Gulim, que foi escrito, acredito que uns 8, 10 anos, essa história está relatada num livro. Que interessante. É muito interessante, porque você imagina um patrimônio gigantesco e eles humildemente colocaram isso numa cumbuca para sortear, para que todos se sentissem satisfeitos com aquela divisão. Certo. E que todos no final pudessem celebrar aquilo como algo que faz parte de um processo de preservando, inclusive, a própria unidade da família. Exato. Tanto, Adail, que tempos depois existe ali na região de Guarapuava, tem 2 usinas que são parceria público-privada. E que parte dessa família que havia se dividido se uniu para investir nesse segmento de produção de energia. Então, eles não houve, eles brigaram. Não, jamais, nunca. Sim. E eles têm coparticipação. E depois, ainda dentro de um fato histórico, anos depois, eu acredito que há uns 15 anos mais ou menos, foi criada uma outra empresa em Curitiba, chamada Supply Bus, que é uma central de compras compartilhadas, que compra, por exemplo, negocia diesel, negocia pneu, negocia uniforme em quantidade para as empresas. Para todas as empresas. Isso, dos primos, dos tios, dos parentes, para que todos tenham um poder de negociação maior, porque Sim. eu ir lá e pedir 2 carretas de diesel por semana, dois caminhão-tanque por semana, e eu ir lá e pedir 20, o poder de negociação, embora seja regulado, né? É diferente. Então, assim, é uma história muito legal. Que bacana. Eu sempre brinco que é uma escola, a gente aprende todos os dias como fazer um transporte mais próximo da comunidade. Então, vamos falar da PCG. PCG está com 50 anos. Com o nome de Aviação Campos Gerais desde 1964, então foi 60 anos, né? 60 anos que a gente fez agora, 2 anos atrás, que a gente lançou aquele álbum de figurinhas, lembra daí o que a gente fez? Não era época de Copa, né? Porque agora a gente tá falando de figurinha e até vou te trazer uma novidade depois
em relação a isso, mas a gente fez para comemorar esse aniversário de 60 anos e para resgatar esses momentos históricos, muito com apoio de busólogo, de pessoa entusiasta do setor, gente que gosta de ônibus, né, que nos cedeu, emprestou fotos antigas para a gente trabalhar de fato com essas figurinhas para compor esse álbum. Como Viação Campos Gerais, a gente tem aí 62 anos de trajetória e como história relacionada ao transporte coletivo, quase 100 anos de serviço prestado, né? Hoje a gente está com quase pouco mais de 850 colaboradores, mais ou Eu já ia menos. perguntar o número de funcionários. Isso, e pouco mais de 200 veículos na frota. Quantos? 200. E Pois é, lembrando... e eu tenho visto, né, muitos ônibus aí, novinho, a Isso. renovação da frota. Isso foi algo assim espetacular que foi feito propositado pelo poder concedente, embora a gente ainda esteja trabalhando com um aditivo de contrato, porque nós não tivemos uma nova licitação apta para capacitar interessados a participar do certame, porque quando isso saiu, houve um pedido de liminar da VCG questionando alguns pontos, foi concedido, julgado e mantido, mas ainda assim a cidade exigia um transporte coletivo com uma frota mais moderna. E um quarto da frota, daí um pouquinho mais que um quarto da frota foi renovado em menos de 6 meses, o que é bastante positivo para a nossa cidade. Então, trazendo ônibus mais modernos, piso baixo, ônibus com ar-condicionado. Eu até estava antes de vir para cá, lá no terminal da Nova Rússia, e conversando com uns adolescentes assim no terminal, porque mãe, né? Mãe de pré-adolescente, vê outras crianças já quer conversar. E a gente estava falando, eles, não, agora tá gostoso, porque tem arzinho condicionado dentro dos Olha ônibus. só. Então a gente vem trazendo, né, essas novidades, piso mais baixo, carro motor Mercedes. Então é sempre buscar aquilo que tem de melhor no mercado. Bom, eu sei, tempo do jornal, tal, que a gente convivia mais, né? Conversava mais. O padrão de atendimento da VCG estava entre as 5 melhores empresas do Brasil. A gente até recebeu certificações, Né? premiações, um prêmio de marketing, a gente chegou a ganhar lá no passado. A gente sempre trabalhou muito, e quando eu falo a gente, é porque é todo mundo, Adail. Uhum. Eu digo que o clima da VCG, ele é muito participativo. Se o problema é teu, o problema é meu também. Porque eu faço parte da mesma empresa, porque eu faço parte da mesma companhia. Em negociações sindicais que você acompanhou no passado, Uhum. que normalmente eu estava lá como porta-voz, às vezes num embate, num impasse, num momento não tão harmonioso ali, porque eu represento a empresa. Naquele momento, Sim. os colaboradores estavam pleiteando algo através do sindicato, legítimo, não se discute, mas nunca do parte dos colaboradores houve, Cris, porque você está defendendo a empresa? Dos colaboradores, não. A gente teve cenários e situações do passado de sindicalistas que vieram importados de outras cidades que isso aconteceu. Mas dos colaboradores, não, porque de a gente entender que cada um está exercendo o seu papel, mas que todo mundo está buscando o que é o melhor para a cidade. Então isso na VCG é muito forte, essa cultura de participação, essa cultura de fazer o máximo que é possível de se fazer com o recurso que a gente tem de frota, com o recurso que a gente tem de disponibilidade, de otimização de rota, por exemplo, de trajeto, de via, que as nossas vias, a nossa cidade é uma cidade com mais de 200 anos, então as nossas vias não estão ainda preparadas para uma canaleta, para priorizar um transporte coletivo como um direito social, de que de fato ele precisa ser mais ágil, mais rápido do que um transporte individual. Enfim, mas a gente trabalha muito para passar essa mensagem, com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, em busca de tecnologia, de treinar e a mesmo. empresa acompanha o crescimento da cidade, inclusive a evolução tecnológica que você está falando agora aí. Sim, a própria bilhetagem eletrônica, né, daí a gente tinha ali um sistema que foi um sistema implantado em 2006, imagina, 2006. A gente tem há 6, 16, 26, a gente tem há 20 anos bilhetagem eletrônica na nossa cidade. A questão de 2 anos atrás, mais ou menos, ou
iniciou-se um processo de migração proposto pelo poder concedente para uma metodologia e uma tecnologia mais moderna, com biometria facial. Realmente, o Dail é beneficiário aqui, ele tem um passe estudante. Deixa eu fazer um cara crachá que realmente me dê essa segurança. E, além de tudo isso, hoje, internamente, a gente trabalha muito para ter uma organização otimizada, que ela seja operacional, mas que ela trabalhe muito em cima de custo, porque você sabe, monopólio do transporte coletivo, tema espinhoso, né? Porque a VCG detém um monopólio, mas nós não imputamos preço e tampouco oferta. Nós operamos conforme aquilo que foi previsto em contrato e que é anuído, chancelado pelo poder público. Porque as pessoas hoje até não se discute muito isso, mas quanto tempo a acusação de que a empresa tem o monopólio, mas e qual é a diferença de ter um monopólio? Aí o governo do PT, Fez a né, licitação. ele desdobrou, fez 2 grupos, quer dizer, Aham. para romper o monopólio. A BCG participou dos 2 e ganhou. E um detalhe importante daí, o que também, eu não sei, assim, às vezes as pessoas não lembram desse fato da nossa história, mas lá em 2003, 2002, na verdade, né, quando o governo do PT, que você bem disse, fez o processo licitatório e colocou isso para rodar em nível de Brasil, na época com os melhores assessores jurídicos e muito amparado, eu lembro de estar em São Paulo, num evento gigantesco da NTU, que é uma instituição que reúne empresários e discute o setor, e tá o advogado que estava fazendo o processo licitatório aqui, que era procurador público do município na época, participando na plenária e falando: Ponta Grossa é exemplo de um processo licitatório, porque era justamente daí no período em que se deixava de falar em permissão para se falar em concessão. Então a gente saiu muito na frente nesse processo. E de fato, Ponta Grossa teve o lote A e teve o lote B. E a Aviação Campos Gerais foi a única empresa naquela ocasião que se candidatou aos 2 lotes. Nós tivemos outras 2 empresas que se candidataram ao lote B. A primeira foi desqualificada já na primeira fase. Uma das empresas, melhor dizendo, foi desqualificada na primeira fase. E a segunda, ou outra empresa, foi desqualificada na segunda, terceira fase. Essa empresa que foi desqualificada por último, ela acabou entrando com recurso, com ação, e foi julgado no local, tribunal regional e em Brasília. E em todos houve unanimidade da decisão para que a VCG fosse a detentora dos 2 lotes por atender todos os critérios previstos no edital. A gente fala de coisas às vezes sem entender o passado. Isso aconteceu há 20 e tantos anos atrás, ali 2002, 2003. A nossa licitação é de 2003, né? 2024, 25 e agora 26. A gente tem trabalhado com aditivos por conta de ainda não termos um novo processo licitatório, e aquele que nós tínhamos, que eu acabei de mencionar, que foi que a gente entrou com um recurso para uma análise. Por quê? Uma licitação como a nossa, uma cidade como a nossa, requer muita seriedade e ser muito criteriosa, porque um contrato de licitação ele precisa parar em pé. Né, que a gente fala no jargão, ele precisa se sustentar ao longo de toda a sua jornada. E ele precisa, de fato, ser eficiente, porque senão vem lá uma empresa ou esvazia. Por quê? Porque os critérios não me dão condição do ponto de vista de empresário de querer participar desse processo. Então, eu não vou participar, esvazia, e eu tenho que reabrir, eu tenho que mudar. Então, a gente sempre tem olhado isso com muita responsabilidade, com muita cautela e com muito amor mesmo à cidade, porque, afinal de contas, a nossa história se faz, e como o nosso próprio lema, né, a nossa tagline de campanha, a nossa tagline de branding, de marca, fala: nós fazemos parte da sua vida. Sim. E você da nossa. Por que da sua vida? O Adail, muito provavelmente, não anda de ônibus, mas ele anda de carro. Mas eu andei de ônibus. Sim, eu sei Eu disso. andei na autoaviação, quando surgiu a BCG, eu andava de ônibus. E é isso, assim, a gente mostrar para que num grau ou menor grau, às vezes as pessoas falam assim: mas eu não ando de ônibus. A gente vê muitas pessoas às vezes criticando o serviço, mas nunca entraram num ônibus. Você não anda, mas a zeladora do hospital anda, o professor da escola anda, o motorista do nosso ônibus para ir te buscar
para você poder fazer as coisas, use o transporte público. E já pensou, Adail? A gente tem ali, né, fazendo uma conta bem rasa, nós já até replicamos esse modelo de campanha de peça publicitária. Originalmente, acho que a primeira vez que ela foi feita foi na Alemanha, que a gente coloca um ônibus e eu coloco o tanto de carro equiparado àquele ônibus. Então, eu tenho um ônibus ali, vamos colocar 60, vou colocar um ônibus com 60 pessoas, que é uma lotação ali, ok. Né? Não estou nem falando de horário de pico. Um ônibus com 60 pessoas. Considerando 60 pessoas, 60 motoristas num veículo, são 60 carros. Olha o impacto na mobilidade urbana que isso dá. Olha o impacto na sustentabilidade por conta da emissão. Ah, o ônibus, afirmo categoricamente, o ônibus é o veículo menos poluente. Não, mas e a moto? Sim, mas a moto carrega uma pessoa. E o ônibus carrega quanto? Então, se a gente fizer até a equiparação ali do CO2, o ônibus ele é muito mais eficiente do ponto de vista de sustentabilidade. Sim. E do ponto de vista de mobilidade, então, nem se fala, porque se todo mundo só usasse carro, a gente não teria infraestrutura para isso. Eu gostaria que você abordasse a relação da empresa com a comunidade. Você já está demonstrando, né? E o dado relevante é o empenho da empresa em ser familiar da comunidade. E aí, nesse campo, eu gostaria que você falasse da área da assistência social. Levar, às vezes, as pessoas lá, Vila Velha, fazer turismo, enfim, esse segmento que passa despercebido, mas que vocês fazem muito bem Sim. esse atendimento assim à comunidade. E olha, eu tô na VCG há 25 anos e isso é desde sempre. A gente deu ali uma parada na pandemia, porque as coisas não foram fáceis para ninguém. Sim. Todo mundo sofreu, né, por conta daquele cenário que a gente vivia, mas isso sempre fez parte da nossa história e do nosso DNA. Então, é promover, a gente, muitos anos, parceria com o EPG, com a própria Secretaria de Turismo, através do projeto Conhecendo o PG, até tem falado com o professor Luiz Fernando para a gente retomar, que aí tinham as rotas, a gente entrava com ônibus, os alunos de turismo com o conhecimento técnico, a prefeitura nos auxiliando em todo esse processo, com os museus, com os ambientes, com os espaços públicos, Mansão Vila Hilda, por exemplo, a própria questão do turismo, Buraco do Padre, que a gente fez muito, Vila Velha também, enfim, então a gente sempre teve isso muito na nossa história. Além disso, Adail, a gente trabalha muito com a questão da cidadania no uso do transporte coletivo, levando crianças, pré-adolescentes, eu gosto ali tipo dos 10 aos 12, é uma idade que eu gosto de trabalhar, porque eu acho que eu falo muita linguagem dessa galerinha, até porque eu tenho um filho nessa idade, e sempre foi um público que eu gostei muito de trabalhar, porque eles já estão de alguma forma usando o ônibus e muitas vezes sozinhos. E eles precisam entender qual que é o papel de cada um nesse processo, qual que é o papel deles enquanto passageiros, qual que é a obrigação deles frente a uma pessoa idosa, a uma pessoa gestante, a uma pessoa que tem uma necessidade, uma condição especial? Qual que é o papel do motorista para que eles entendam pelo que eles podem cobrar e reclamar e o que eles podem elogiar quanto ao papel do motorista? Qual que é o papel do poder público frente à organização de todo o serviço? Então, a gente faz constantemente esse trabalho de visitas. Ou seja, a preocupação com a humanização. Isso mesmo. E principalmente assim, para perceber, eu tô vendo o ônibus. Nossa, ó o ônibus da VCG. Mas por trás do ônibus tem uma lavadora. Agora de noite, frio como tem feito, e a gente nem tá no inverno ainda, o pessoal tá lavando os ônibus para o carro sair limpinho, com EPI, roupa de borracha, todo protegido, com máscara. De manhã cedo, ontem eu tava conversando com o motorista nosso, Anderson, falei, Anderson, o que você tá fazendo aí? Ele, não, eu saio 8h30. Mas eu falei, que horário é esse teu? Ele, não, eu tô entrando 2h30, porque eu tenho que sair com o madrugueiro, que são linhas de ônibus que vão buscando os funcionários para começar a operação às 5 horas da manhã. A manutenção que trabalha incansavelmente, todo o time administrativo, todo o time de operação. Então, é muita gente envolvida para fazer a coisa dar certo. A gente vê hoje, a gente fala muito em IA, né? Até nós temos feito um trabalho com o uso de IA internamente, temos discutido, preparado, trabalhado essa questão internamente, mas tem coisas que a IA não vai substituir.
A gente tem falado muito. Ah, IA vai substituir o ser humano. Inclusive a gente no ano passado, né? Meu time, junto com o professor Albino Chess Júnior, filho do falecido vereador, ex-vereador Chestinho, Xexinho. a gente fez um evento no qual a gente falava do uso da inteligência artificial a serviço da inteligência humana. Então, e Sim. a gente tem trabalhado isso também internamente. É. O que as pessoas precisam entender é que alguns processos, o fator humano, ele sempre será Sim, sim. essencial e primordial para tudo isso, né? E tudo isso vem para facilitar a vida do ser humano, né? Justamente. Justamente. Inclusive, ontem a gente estava discutindo que às vezes a gente fica preguiçoso, né? Ah, deixa eu ver o que que é. Na nossa época, ainda mais você do linotipo, É, máquina de escrever. Depois eu já peguei o computador, o mas na computador faculdade não tinha computador. Eu sou da época da máquina de da escrever na máquina de faculdade. escrever. As coisas elas vão evoluindo e a gente precisa evoluir junto, mas a gente precisa pensar. A gente precisa ter senso crítico. Sim, A gente precisa ir para uma reunião e entender, poxa, por que que isso está acontecendo desse jeito? E o que que... Hoje nós discutimos, por exemplo, as vagas de menor aprendiz, né, que a gente tem dentro da empresa, e nós agimos com muito respeito, muita ética, para que esses jovens, eles realmente saiam preparados para o mercado. Então nós temos que colocá-los em funções que realmente os qualifiquem para saírem preparados para o mercado. Então, a responsabilidade social da nossa empresa, ela vai muito além do que às vezes as pessoas conseguem enxergar. Eu lembro, chegou o computador, né? Era a máquina de escrever. Quando eu saí do Jornal da Manhã, eu fiquei 10 anos dirigindo o Jornal da Manhã, daí fundei o Diário da Manhã. Então daí acertei as contas lá com o seu Gustavo, Paulo Godoy e tal. E daí tudo certo, certo. Seu Gustavo, eu gostaria de pedir uma coisa. Aí ele falou, o que você vai pedir aí? Achando que alguma coisa de trabalhista, diferente de salário. Falei, não, eu gostaria de levar essa máquina de escrever comigo, uma Olivetti. Ah, pensei que era coisa séria, mas para mim é sério. Porque essa máquina, eu sento na frente dela, eu digo, eu vou escrever um artigo, vou falar bem de alguém, vou criticar. Ela praticamente faz sozinha. Eu tenho até hoje aquela máquina. E daí no Diário da Manhã aí surgiu o computador. Aí eu reuni o pessoal, digo, ó, vamos toda manhã, todos nós, vamos fazer um curso disso aí, porque daqui 2, 3 anos, quem não souber isso aqui é analfabeto. Aham. Totalmente, né? A tecnologia. Então vem a tecnologia, né? Como a inteligência artificial aí, para as pessoas se adaptar, aprender e saber usar a favor, Exatamente. saber se beneficiar, porque quanta coisa aí da tecnologia, o ser humano é impressionante. Vem uma pessoa e cria para o bem. Daqui a pouco a inteligência do mal está se valendo daquilo para, né, ó, a internet aí, as pessoas dando golpe, confusão. Isso é do ser humano, Sim. mas as pessoas de bem precisam participar, aprender porque aquilo foi criado para o bem. E para usar para o bem. Porque, Claro, por exemplo, se eu tenho uma tarefa que antes eu só conseguia parar e fazer, e hoje eu tenho uma tarefa que eu posso dar o prompt, dar o comando e a IA fazer, e eu usar esse tempo para fazer um voluntariado, para ajudar alguém, para fazer uma escuta ativa. Nós conversávamos até antes da gente começar aqui nos bastidores, realmente sobre que às vezes a gente fala bom dia. Mas a gente nem escuta se o outro respondeu ou não. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Aham. Tudo bem. No Não está automático. nada bem, mas está tudo bem. Aham. E às vezes a gente não para de fato ouvir, de fato entender a história daquela pessoa. Por que que ela tá assim? Por que que ela tá naquela situação? Por que que aquela pessoa... Hoje, lá no terminal da Nova Rússia, eu falei para uma funcionária, falei assim, nossa, você tá com a gente uns 15 a 16 anos já, nela 17. Eu falei, pra você ver, quase eu sei. Por quê? Porque eu lembro dela, porque eu lembro da história dela. Ela teve um problema com um acidente de trabalho. O INSS devolveu ela para o mercado há 17 anos atrás, mas ela não estava mais apta para a função que ela fazia. E lá, 17 anos atrás, falando dentro da tua pergunta inicial, a nossa responsabilidade social também estava em realocar essas pessoas do mercado de trabalho através da função de trocadora.
Aham. Poxa, que legal! E quantas dessas pessoas que de repente tiveram algum problema de acidente de trabalho, foram para trocador e também estavam aptos, por exemplo, para um trabalho de motorista, que aí de fato a gente enxerga como uma profissão que pode trabalhar na VCG, no Expresso, na Iapó, na PG Turismo, enfim. Eu lembro da luta, você falou, né, da bilhetagem eletrônica. Quanta resistência que houve. Nossa, Não, porque os vereadora Ana Maria cobradores na serão época. mandados embora, tá? E eu lembro que a empresa falou: nós vamos implantar e ninguém vai ser demitido. Vai ser feita uma reciclagem, vai ser feito o aprendizado, né, curso. Na época daí, assim, o seu Luiz era diretor, uma pessoa maravilhosa, fantástica, assim, Extraordinário, né? extraordinária, aprendi muito com ele, devo muito a ele. Na época, seu Luiz falou, beleza, agora temos isso aqui, existia nessa preocupação. Adail, você é trocador, né? Beleza. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ser churrasqueiro. Gosto de ser um baita de um assador de carne. Então, daí o que nós precisamos para transformar no assador? Envolvemos todo o sistema S, SESI, Senai, Sebrae, SEST, Senat, para entender e desenvolver habilidades dessas pessoas. Porque, de fato, nunca foi um interesse. A daí, quando agora, com a mudança da bilhetagem eletrônica, com a retirada do dinheiro, porque daí de fato era um caminho sem volta. Quando a gente começou a trabalhar os desligamentos, eu, comunicação, participei de quase todos. Eu acho que eu não fui em 2 desligamentos em grupo. E era muito doído para todo mundo, muito doído. Assim, sabe? De realmente aquilo ser doloroso para todo mundo, porque a VCG ela tem muito forte esse espírito de família. Então, naquela época lá, quando veio a bilhetagem, a gente trabalhou muito nesse conceito. Veio a vereadora Ana Maria e falou assim, não vamos mexer, e colocou uma prerrogativa na legislação, e de fato, quando nós começamos esse processo de demissão por conta da retirada do dinheiro, da retirada dos cobradores, que é coisa de 2, 3 anos atrás, teve gente que falou assim, Cris, lembra do que era PAP, que a gente chamava Programa de Aperfeiçoamento Profissional. Lembra do PAP que nós começamos lá em 2007, 2008? Se eu tivesse dado seguimento no meu curso de marceneiro, hoje eu era um baita do marceneiro. Então, assim, as pessoas ficaram com aquilo que nós estávamos pensando de fato em novas oportunidades, mas enfim, o mundo muda, os cenários mudam e a gente sempre está buscando se adaptar e de fato pensar muito nas pessoas. Vocês, nesse acompanhamento, e aí, seguramente, a sua área, o Natal tem o ônibus do Papai Noel aí, né? E agora vocês estão com. Mas vocês estão com o ônibus da Copa? Opa! Mas a seleção que ajude um pouco, por favor. Daí eu já estou pensando, o que eu vou fazer com o ônibus da Copa? Né? Tipo, não passou dessa fase de grupos, eu vou ter que colocar lá na traseira do ônibus. Tá assim, né? Lindão. Rumo ao Hexa. Aí eu vou colocar uma tarja só em 2030. Rumo ao Hexa. Não foi dessa vez, sabe? Porque, de fato, assim, a gente começou com o ônibus do Papai Noel. Isso há 26, esse ano 25 anos, são 26 edições. Agora, em dezembro, a gente vai completar a 26ª edição do ônibus do Papai Noel. Um trabalho fantástico feito pelo nosso time de manutenção. A gente na comunicação até tenta, mas o nosso time de manutenção, eles arrasam nisso. E aí a gente fez o ônibus do Papai Noel. 2, 3 anos atrás, a gente mais um pouquinho mais, uns 6, 7 anos, vamos fazer um ônibus da Michelin, com o chapeuzinho da Michelin. É uma festa tradicional da cidade. Perdeu um pouco das suas características, mas enfim, é algo que movimenta a cidade. Aí fizemos um ônibus do Halloween, com os nossos operadores caracterizados, um ônibus do São João. Ano passado a gente ensaiou uma iniciativa para o Dia das Crianças, justamente para levá-los lá na garagem para conhecer, para fazer esse tipo de trabalho. Esse ano a gente fez um ônibus da Páscoa e o Luciano falou agora, com o da Copa, olha, a cada 2 meses vocês podem pensar num ônibus diferente. Porque a gente percebe que isso traz uma energia, uma alegria para o serviço, que é muito positiva. Não, e a integração com a comunidade. Né? Exatamente. Aquilo que eu estava falando da humanização, né? Essa integração, essa proximidade de fazer com que as pessoas, de repente, entendam que elas
são donas também da Sim, empresa, sim. né? Seja uma relação normal. E tá todo mundo, aquilo que eu falo, tá todo mundo olhando para a mesma direção. E nesse da Copa, imagina, a gente nunca fez um ônibus da Copa. A gente poderia ter feito lá em 2002, no primeiro ano que eu estava, mas era bem no processo de licitação, enfim. 2006, a gente estava num processo de implantação da bilhetagem eletrônica, mas a gente nunca pensou nisso realmente como um insight. Hoje, a gente descobriu que só tem um ônibus desse, com essa, não lindão que nem o nosso, né? O nosso realmente ficou muito legal, mas só em Campinas. Então, nós somos uma das únicas empresas do Brasil a adotar essa medida, Ah, só tem sabe? vocês em Em Campinas? Campinas, exato. E uma coisa legal que a gente fez também, Adail, a gente colocou como se fossem uns adesivos, uns stickers, que a gente está chamando de figurinha alusivo às figurinhas da Copa. E a gente pegou os novinhos de PG, né, e colocou um adesivo aqui, outro adesivo com outro modelo lá no outro novinho, e assim a gente espalhou adesivos, esses stickers, nos novinhos. Bom, e esse ônibus caracterizado, ele fica Ele está rodando a cidade na inteira. cidade. Hoje, por exemplo, ele estava lá no Chapada, fazendo Chapada Terminal Nova Rússia. Imagina, Chapada é lá para frente da Nova Rússia, da Souza Naves. Então, pegando. Ah, a gente está longe, não tem problema. A gente está indo. E ainda desse dos stickers, a gente quer. Eu estava falando com a piazadinha lá no terminal. Olha, você vê em qual esse adesivo tá, qual ônibus que tá, e marca lá no formulário que nós vamos colocar segunda-feira nas redes sociais da Mas aí, BCG. como é que ele circula? Terminal, terminal. Terminal, terminal. Terminal, terminal. Então, hoje eu sei que ele tá no Chapada, amanhã eu não me lembro da agenda de cabeça, Mas mas cada dia ele faz uma rota ele faz normal uma de rota, mas passageiro. linha normal? Linha normal, regular de passageiro. Até teve uma brincadeira da Hilda, a gente foi muito legal. Ontem ele precisou, teve um incidente durante a rota, acabou enroscando nos fios e arrancou a tampa do ar-condicionado. E aí ele foi pro reparo e tal, a galera agilizou, pediu a peça, trocou a peça que precisava. E o pessoal da operação ligou pra gente na comunicação, ó, pode divulgar, tá liberado, o ônibus tá indo para a linha. A Larissa, que é do meu time, lá de comunicação e marketing, desceu, fez um vídeo dele saindo, ó, o ônibus estava no banco, igual o Neymar, porque precisou de um reparo, mas ele já tá voltando a campo. Justamente para, de fato, a gente brincar com essas Certo. coisas e que são naturais ao processo do transporte coletivo. E o caça-figurinhas, que é essa brincadeira do pessoal identificar qual figurinha tá em qual ônibus, a gente vai sortear uma camisa oficial da Da seleção seleção. e uma bola da Copa. Então, justamente para trazer esse povo de volta. Agora eu quero colocar para rodada, e a gente sempre faz. Todo ano a gente precisa fazer pesquisa de satisfação. Então, é um questionário, se não me engano, com 20 perguntas. A gente colocava o time de trocador, quando a gente tinha, né, de cobrador, com tablet para fazer a pesquisa, mas entendendo, né, inteligência artificial, entendendo que hoje, às vezes, eu fazer esse questionário ali, preencher e dar a minha opinião de forma online pode ser muito mais produtivo. Então, o que eu quero fazer? Ainda preciso fazer alguns ajustes ali com a diretoria. Mas soltar uma pesquisa de clima, eu preciso ter uma amostra de 600 pessoas Uhum. por conta da questão da ISO. Então, eu tenho que entrevistar uma quantidade importante. Por que não fazer uma ação de marketing com essas pessoas? Por que não sortear algum brinde que elas gostem, que seja legal, em troca de uma opinião sincera, sabe? Uhum. Então, a gente tem muito também essa liberdade para poder criar, pensar, sugerir coisas diferentes. Sim, e informando as pessoas que a pesquisa tem o objetivo de saber como o serviço está sendo prestado, como as pessoas recebem e apontar eventuais alterações que contribuam para que o atendimento seja cada vez melhor, não é? Justamente. Tanto que tem uma das perguntas lá que a gente faz que é assim: na maioria dos casos, os motoristas da sua linha são. Então, na maioria dos casos. Porque pode, a gente é ser humano, né, Daí? Sim, sim, Pode ter um claro, dia que eu não tô nada é legal. perfeito. Exato. O bonito, né, e que eu sempre fui fã, nós sempre, graças a Deus, nos relacionamos muito bem, é da gente observar o empenho da empresa em sempre prestar um bom serviço. Eu estou dizendo que quando eu estava no jornal, está fazendo 20 anos que eu fechei o jornal, eu lembro
que a BCG estava entre as 5 melhores empresas do Sim, Brasil, não é do Paraná, do Brasil. Porque você pega as grandes cidades, o transporte coletivo é um Deus nos acuda. sim. Mas E não, aqui, a relação da empresa com a comunidade, e você está falando, está dando um exemplo bonito aí. Quer dizer, vocês vão fazer uma pesquisa para saber como, porque você está trabalhando lá e você acha que está tudo bem, sim, e de repente não tá? não está. Você vai perguntar para quem usa o serviço se ele está gostando, o que que eu gostaria que tivesse. Por exemplo, até questões assim, né? A gente falou inicialmente da limpeza ali, da equipe de higienização, que eu acho um trabalho espetacular, sensacional. Assim, eu realmente sou grata àquelas pessoas. Então você pergunta: ah, o ônibus saiu, o ônibus da sua linha, ele está limpo? Está. Que horas você pegou? Ah, eu peguei cedo. Agora eu peguei no final do dia, será que ele está limpo? Não, não está. Mas por que ele não estava limpo? Ah, ele roda numa rua que ainda não tem pavimentação. Embora isso também já mudou bastante. Ou teve um incidente, alguém passou mal dentro do ônibus. Poxa, tem que pedir a substituição. Então, assim, a gente começa a analisar várias variáveis que têm condição de melhorar a experiência do cliente, que isso é outra coisa que a gente fala nesse mundo moderno, né? O que as Sim, pessoas querem? As pessoas querem uma experiência legal. E né. quando a gente trabalha transporte coletivo e a gente entende que isso é uma necessidade, nem sempre é um desejo, poxa, eu gostaria de não usar ônibus, mas eu recebo vale transporte, eu preciso usar esse serviço porque ele é melhor para mim, ele chega na minha casa no horário que eu preciso, tem uma certa flexibilidade, mas enfim, é fazer com que isso de fato tenha uma percepção de um serviço de qualidade para as pessoas, que começa lá na higienização, na manutenção, na operação, no treinamento, na comunicação, que sempre está lá tentando fazer as coisas melhorarem, melhorar a imagem da empresa. E eu digo daí, são 25 anos de luta e agora a gente começa a ver um cenário positivo, assim, de as pessoas realmente entenderem qual que é o nosso papel na vida da sociedade. Eu estava falando 25 anos, né, e eu, tenho saudades do Luiz Norberto. Nossa, o Luiz Norberto ia conosco na entrega dos alimentos e pegava saco de feijão, de arroz para entregar. E aí eu conversando com ele uma vez, ele dizia: "Daí eu gostaria de que a minha empresa fosse divulgada, você veja a Rodonorte e tal, né". Eu falei para ele: "Mas a Rodonorte tem uma jornalista lá, né, tem a Simone lá". Uhum. Pega uma jornalista, põe uma jornalista aqui para você ver uma coisa. Aí termina, bom, que daí eu conversei, falei para a minha chefe de redação, jornalista, tal, e daí eu falei: "Escute, me ajude a achar uma pessoa para nós indicarmos para o Luiz Norberto, ele quer". E você chegou, não sei se foi no mesmo dia, no dia seguinte, conversar com ela e ver se tinha alguma indicação de emprego. Ai, sim, a Denise. A A Denise, a Denise. A Denise, Denise. isso, né. Exatamente. E eu falei não sei se foi no mesmo dia, no dia A seguinte, VC, não, ela falou, a VCG tá precisando. No dia seguinte eu mandei o currículo. Não, eu isso, acho que demorou ainda uns 2 dias, porque eu fiz uma coisa daí, pra época, imagina, isso 2001. Cleon Costa, aham, nosso amigo fotógrafo, sim, falei, Cleon, preciso te contratar, porque eu preciso gravar um vídeo. Olha que doida, todo mundo chegando, gente, com o currículozinho impresso, bonitinho, né? aham, Experiência zero, porque recém saí da faculdade, eu colei grau em dezembro, entrei na VCG no dia 1º de março de 2001. Falei, Cleo, vou inventar uma matéria, eu quero gravar como se fosse uma reportagem. Inventei que a Rua 15 ia ser fechada, que existia um projeto de lei, que a Rua 15 ia ser fechada, que eles iam fomentar os bares ali naquela região, entrevistando as pessoas na rua, o que, que elas achavam, mas eu contando, gente, eu tô inventando isso aqui pro meu currículo que eu vou mandar para minha empresa. aham. Cheguei lá conversar com o seu Luiz, com o currículozinho impresso em papel, mas com uma fitinha VHS embaixo do braço com a pauta que eu tinha inventado. E o seu Luiz falou, acho que essa daí que eu quero. Porque é pensar fora da caixa também, é Sim, pensar de maneira diferente o né, mercado, de entender como a gente pode propor soluções em comunicação de forma diferente, né? né, E isso, imagina, a gente não falava em comunicação corporativa, em comunicação empresarial com a força que a gente fala hoje. A gente, na época, nem existia, não era difundido o termo brand content, que é conteúdo de marca, aham. como a gente fala hoje, né? Na nossa época era informe publicitário, era outro contexto, era outro conceito, mas enfim,
Foram áureos tempos, de fato. Foi a Denise que me falou e eu fui atrás da vaga e deu certo. Pois é, e tá aí hoje, né? O, o, o resultado tal, e a satisfação para você e para a empresa, né? Porque você tornou uma profissional notável, né? Eu, eu gosto sempre de chamá-la com minha jornalista, né? Exato, de toda a Por- vida. é, e você é uma peça fundamental na integração da empresa com a comunidade, E assim, né? com os próprios colegas de imprensa da IU. A gente construiu uma relação muito Sim, importante ao longo dos anos, porque é. eu sempre trabalhei com muita transparência, com muita ética, com muito respeito, mas fazendo com que eles entendam o meu papel também, né? Com Sim, qual que é a claro. responsabilidade de cada Sim. um. Muito bem, minha jornalista. Eu quero que se diga à empresa que a sua vinda aqui foi uma homenagem à Aviação Campos Gerais. Tá, Cris? Com certeza, eles ficarão honrados em saber. Principalmente por conta de tudo que a gente já discutiu, já trabalhou, sempre houve uma relação muito sincera, uma relação muito amistosa, e eu posso ter garantia daí, eu acho que eu posso até falar pelo seu Luiz, vamos ver, depois eu vou mostrar para ele, vamos ver se Isso. ele, se ele chancela, mas sempre houve uma relação muito de muita parceria, de muito respeito, de muito reconhecimento mesmo, e sobretudo gratidão por tudo que a gente viveu ao longo de todos esses anos, Exatamente. comunicando, trabalhando, informando e mostrando que a VCG está aqui para somar e fazer parte cada vez mais da vida das pessoas. Muito bem. A entrevista com a Cris foi o 7º programa. Na semana que vem, nós vamos para o nosso 8º programa e vamos falar de um assunto aqui da nossa comunidade.